Temperaturas nesta altura a rondarem os 13 graus em Viana do Castelo, 12 no Porto, 12 em Braga, máximas para hoje entre os 14 e os 16, dizem os técnicos da meteorologia, no dia marcado pelo regresso da chuva. E por cá também vão chover, julgo eu, boas notícias. Finanças num minuto. E espero eu que sejam boas notícias. Temos de novo em estúdio o Miguel Domingues. Olá, Miguel, muito bom dia. Olá, Rui, bom dia. Quando eu digo boas notícias é que temos andado a falar em tantas alterações na sociedade portuguesa, no que diz respeito às nossas contas e às nossas finanças. Podemos ter aqui alguma coisa de bom. Que eu espero que esta seja boa. O tema de hoje é PPRs. Houve alterações para 2023, correto? Sim, houve alterações para 2023. Isto também veio na sequência das notícias más ou menos boas para nós conseguirmos equilibrar alguma coisa. Efetivamente houve uma mudança que eu diria que é um regime transitório apenas, só está válido durante o ano 2023 e que permite às famílias, às pessoas e às famílias resgatar o PPR sem penalização. Isto no caso das pessoas poderem ter necessidade de algumas necessidades próprias ou mesmo por opção. Ele pode ser resgatado durante o ano de 2022 com alguns limites de valor, mas pode ser resgatado 2023, peço desculpa. Isto significa então que para quem tinha PPRs e que estava ali o dinheiro preso de alguma forma, pode então, face a esta questão da inflação e estas alterações, fazer o levantamento ou a recuperação desse dinheiro sem penalizações. Sem penalizações absolutamente nenhumas. Como sabem, os PPRs, se forem resgatados, além da perda dos benefícios fiscais que foram obtidos a quando do depósito, têm uma penalização caso forem resgatados fora das circunstâncias. Vamos então se calhar fazer aqui um enquadramento. Antes de mais, para aqueles que ainda não estão propriamente familiarizados, e PPRs é de facto uma coisa que já existe no mercado há muito tempo, mas para quem não está familiarizado com isto, o que é? Como é que funciona o PPR? Sim, o PPR basicamente como o próprio nome diz, é um plano de poupança para a reforma, ou seja, tem que ser estruturado para médio e longo prazo. E foi um plano já tem muitos anos e criado, eu diria que foi talvez um incentivo à poupança dos melhores que nós tivemos, que no fundo incentiva as pessoas que vão poupando para no final da sua vida, no final da sua vida de trabalho, poderão ter alguma poupança disponível para o complemento de receita. Os PPRs têm basicamente indexado um benefício fiscal à entrada. É isso que os torna cativantes. Porquê? Porque, por exemplo, já foram muito maiores, mas na data de hoje já vamos ver um bocadinho mais à frente em detalhe, mas 20% do que podemos aplicar poupamos no IRS. Na prática estamos a ganhar logo um 20% à cabeça. É um incentivo muito forte. Se eu tiver 2.000 euros, posso de um momento para o outro deixar de pagar 400 de IRS. Ou seja, se eu deixar de pagar 400 ou recebo mais 400 de IRS se eu não tivesse que pagar, existe aqui logo um incentivo muito grande, porque eu com 2.000 ganho logo 20%. E depois, além disso, os PPRs têm estado sempre, a nível de rendimento, têm estado acima dos depósitos a prazo. Ou seja, além disso, são aplicações que têm um rendimento interessante. Neste momento está... Que grandeza de valores, para termos uma ideia? Diga? De que grandeza de valores, em termos de rentabilidade, estamos a falar, em termos de um PPR? Não, mas estão, mesmo nestes anos baixos, estamos a falar, depende também se estamos a falar em PPRs com baixo risco, sem risco ou com risco. Já lá vamos, porque há aqui diferentes tipos de PPRs. Exatamente, por isso está-me a perguntar o rendimento, ele também varia muito consoante o tipo de PPR. Então vamos a esses tipos de PPR que existem. Sim, neste momento existem. Basicamente as pessoas podem se aplicar no que nós designamos por o pacote dos seguros PPR. E o que é isso? São PPRs com capital garantido e rentabilidade garantida. É uma situação semelhante aos certificados de aforro, ok? Mas no PPR, e portanto isso dá-lhe o capital garantido e dá-lhe uma rentabilidade normalmente baixa, um pouco acima dos depósitos a prazo, mas baixa. Depois tem uma mistura que nós entramos no de risco. O que é o de risco? Nós podemos ir para fundos de PPR que poderá até aplicar 2.000 e se a coisa correr mal, não ter lá os 2.000 ao fim de determinado tempo. Mas também se correr bem pode ter 4.000 ou 5.000. Portanto, existe aqui dois tipos. Aquilo que eu aconselho, basicamente, apesar de há pessoas que fazem esta aplicação de PPR com o intuito de obter uma rentabilidade superior.
mesmo que não vão, que sejam acima dos limites dos benefícios fiscais. Aquilo que eu aconselho, que eu acho que é a grande maioria dos PPRs subscritos, que tem a ver com aquelas pessoas que vão à procura de benefício fiscal, apostar certamente num PPR ou sem risco, com capital garantido pelo menos, ou com rentabilidade garantida, mesmo que seja baixa. Porque no fundo o propósito é guardar o dinheiro para daqui a uns anos. Exatamente. Para a reforma. Olhando para estes tipos de PPRs, sejam seguros ou fundos PPR, ambos estão abrangidos por esta alteração da lei para 2023, ambos estão, em termos de resgate? Exatamente. Ambos estão abrangidos por esta alteração da lei. Esta alteração da lei leva... há aqui uma circunstância que, na prática, não vamos agora falar porque é os indexantes, mas na prática as pessoas podem resgatar este ano até 5.765 euros do PPR sem qualquer penalização. Ok? Isto para fazer face é uma situação extraordinária para o ano 2023, mesmo os PPRs efetuados em 2022, ou seja, aquelas pessoas que efetuaram em 2022 podem resgatá-lo em 2023. Mas há condições específicas ou obrigatórias para que isto aconteça? Ou seja, há situações que têm de estar reunidas? Não, este regime excepcional não tem condições. Ou seja, qualquer pessoa que tenha lá o PPR pode não tem que justificar. Resgatar até este valor sem justificação. Muito bem. Depois existem as circunstâncias normais que já existiam para o resgate do PPR. Também podemos dar aqui uma ideia do que é que são, quais são as normas. Desde logo quando chegamos à reforma, não é? Ou sim, estamos numa situação de desemprego de longa duração, por aí fora. Basicamente é a reforma, o desemprego de longa duração, a incapacidade para trabalhar, a doença grave, o facto de ter chegado aos 60 anos, o pagamento de contratos de prestação de crédito à habitação também pode ser possível, mediante determinadas circunstâncias. Diria que basicamente e depois o caso da morte, mas aqui seria um caso extremo de situação. Mas em relação, por exemplo, a todos estes, a reforma pede isso, ou por exemplo a partir dos 60 anos, tem que ter aqui mais de 5 anos o PPR subscrito. Mas basicamente estas são as condições que pode ser resgatado sem penalizações. Falamos aqui já dos direitos, enfim, dos benefícios fiscais, que são alguns benefícios que de facto existem, enfim, logo à entrada, não é? Sim. Mas há mais do que isto. Sim, nós temos dois tipos de benefício PPR. Há o benefício à entrada e o benefício à saída. O benefício à entrada é aquele que normalmente as pessoas estão mais... é muito mais atrativo. Foi aquilo que eu falei há pouco, tem a ver com os 20%. Tem-se o benefício com 20% do montante aplicado no PPR. Evidentemente que este montante aplicado tem limites. E esse limite é até aos 35 anos. São 2.000 euros. Dos 35 aos 50 são 1.750 euros e a partir dos 50 são 1.500 euros. Ou seja, isto na prática é quem começar o PPR até aos 35 anos, se aplicar 2.000 euros, recebe uma redução do IRS em 400. Uma pessoa entre os 35 e os 50 recebe uma redução de 350. Se aplicar os 1.750. Se aplicar os 1.750. Se aplicar a partir dos 50, 1.500, tem 300 euros. A questão é esta: e se eu aplicar 3.000 euros a partir dos 50? Só vai buscar na mesma aos 300. Ou seja, do ponto de vista fiscal, o benefício é... O benefício à entrada é limitado àquele valor. Pode até aplicar 10.000, o benefício à entrada é aplicado nesse valor. E depois temos o benefício à saída, que tem a ver, que aqui já não tem esta limitação, que tem a ver com a tributação do rendimento do PPR. Que em condições normais, se não houver nenhuma penalização, estamos a falar em 8%. Enquanto qualquer aplicação, depósitos à ordem, qualquer aplicação em fundos, paga 28% do rendimento que ela tiver, o PPR só paga 8%. Que é outra grande diferença que nós temos. Mas isto é a diferença positiva, ou seja, aquilo que o PPR ganhou em si desde o montante ser aplicado. Por exemplo, se eu apliquei ao todo 10.000 euros e no final for resgatar 15.000 euros, há ali 5.000 euros que eu ganhei com a aplicação do PPR. Até pode ser num percurso de 10 anos ou de 15 anos. Esses 5.000 euros em condições normais, quando era colocado à minha disposição, pagava 28%. No caso dos PPRs, só paga 8%.
E é mais uma mais-valia do ponto de vista fiscal. Os PPRs têm vindo a crescer em termos de subscrição nos últimos anos? Sim, tem vindo a crescer em termos de subscrição, até porque neste período de depósitos à ordem com taxas praticamente zero, chegou a termos o cúmulo de termos taxas negativas no depósito à ordem. Evidentemente que as pessoas procuraram encontrar aqui, mesmo que não fossem os benefícios fiscais, procuraram encontrar algo paralelo relativamente seguro que pudessem aplicar as suas poupanças. Só para dar nota, quem quiser fazer um PPR, como é que o deve, a que sítio é que se deve dirigir? Chamemos-lhe assim. Que tipo de aconselhamento é que deveria ter? Toda a banca tem o produto PPR, as seguradoras todas também têm o produto PPR. Portanto, são estes os dois grandes, eu diria, vendedores de PPRs no mercado. O conselho, eu já o disse há pouco, acho que para aquelas pessoas que querem garantir para o futuro tem que ter um pouco cuidado, e eu não iria muito para produtos de muito alto risco, ou seja, nunca ia na tentação de procurar altas valorizações. Porquê? Porque está a adicionar um risco que eu acho que não é adequado para este tipo de produto. Se a ideia é poupar para a reforma, claro, não é correr riscos na reforma. Evidentemente que há pessoas que podem ir buscar querem buscar o benefício da saída, que é tirar o dinheiro com uma taxa de IRS sobre rendimentos mais baixos, mas mesmo assim tem o risco. E, portanto, eu sinceramente aconselho a produtos de muito baixo risco, capital garantido. 30 segundos para resumirmos o que muda em 2023 nas PPRs. O que muda em 2023 basicamente é a possibilidade, sem qualquer condição, do resgate do PPR, mesmo que ele tenha sido efetuado em 2022, até ao montante de aproximadamente 5.700 euros. E portanto isso dá a possibilidade das pessoas que possam ter alguma necessidade de hoje para despesas correntes e que têm lá o dinheiro preso e que não o podem ir buscar porque têm penalizações graves se o forem buscar. Durante o ano de 2023 já há aqui uma prerrogativa que permite levantar até este montante. Miguel Domingues, mais uma vez, obrigado pela presença. Mais uma semana, mais um Finanças no Minuto. Voltamos na próxima semana, seguramente com mais temas de interesse e com mais contas para fazer, não é? Sim, sempre mais contas para fazer. Mas vamos tentar procurar também alguns interesses sob o ponto de vista de ideias macroeconómicas, para as pessoas também poderem ter uma noção da envolvência que nós estamos a ter macroeconómica e essa influência da macroeconomia no nosso bolso do dia a dia. Muito bem, ficamos então com essa dica já para o próximo episódio. Se não foram a tempo de conferir todo o episódio, estará disponível em podcast, em radioaltodomingo.pt, também através das diferentes redes sociais. Voltemos na próxima semana com mais um Finanças no Minuto. Até para a semana, Miguel. Rui. Obrigado. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Gest Group.